Na década de 50, a cidade de São Paulo apresentou um enorme crescimento urbano. O mercado imobiliário aumentou sua produção e oferta. Morar em edifícios altos rapidamente foi associado a um viver metropolitano mais moderno. O Planalto vai ter um programa um pouco diferenciado, porque ele vai ter apartamentos até de 3 dormitórios, 3, 2 e 1 dormitório, né? E ele tem um pequeno edifício anexo. A profusão de cores vai ser mais ou menos a mesma, ou seja, vai ser um edifício muito colorido, né? Com cerâmica muito colorida, né? E lá em cima um enorme salão de festa, né? Junto com um terraço também maravilhoso, de onde você pode contemplar quase toda a cidade de São Paulo. É um edifício fabuloso, fantástico. De novo, a parte do térreo, né, vai ser ocupada com lojas para renda de aluguel, né, isso favoreceu o condomínio. Garagem em subsolo, um pouco maior, porque esse edifício era um pouco mais comprido assim no terreno, um terreno um pouco melhor. E uma implantação também muito magnífica, né, porque ele fica meio de esquina e tal. E é um edifício, assim como foi o Viadutos, ou como é o Viadutos, né? Com muitas varandas, né? E tanto um quanto o outro são muito requisitados atualmente para locação de gravação de clipes, etc., comerciais. Então você veja, até hoje esses prédios são um símbolo, né? Esses prédios são lembrados pelo marketing como locais assim de referência, né? Os prédios deles tinham alguma coisa de magnífico no sentido de majestoso, né? Era uma coisa fora da escala. Sempre que eu vejo algumas fotos antigas onde aparecem os edifícios do Artaxa em construção, você vê a Paulista deserta e o Santo Honoré crescendo lá no fundo. Você vê a Câmara dos Vereadores também, que não tinha Câmara ainda, crescendo, e esse Planalto enorme, esse Viaduto enorme. Ele queria vestir os prédios, ele acreditava no adorno e ele tinha esse desejo e esse gosto, e ali realmente vestia cenicamente. O Santo Honoré é um edifício fabuloso, porque são apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Então são apartamentos gigantescos, né? Dentro de um espaço, né? Que é a Avenida Paulista. E ele tem ligação da Paulista com a Alameda Santos, né? A entrada da garagem em subsolo também é feita pela pela Alameda Santos. Aí já começa a ter piscina também, né? Quer dizer, isso daí era algo que já vinha acontecendo antes, né? Anteriormente, né? Esse edifício vai ter piscina e essa cobertura que eu falei vai coroar todo esse processo, todo esse projeto. A parte de baixo tem um salão de festas magnífico, né? Gigantesco, com enormes colunas, porque esse prédio é efetivamente muito alto. E é um dos edifícios pioneiros lá da Avenida Paulista. Já os grandes arquitetos já vinham projetando coisas na Paulista, ou seja, os casarões da Paulista já vinham sendo sistematicamente derrubados, né? Infelizmente, alguns com uma perda assim muito grande. E a presença da Monções se faz notar com esse grande lançamento que foi o edifício Santo Honoré. Abrem-se as portas da Avenida Paulista ao progresso. Iniciando a demolição de um casarão cinquentenário, a Monções introduz um novo marco de renovação na aristocrática avenida, dando o primeiro passo para o início das obras do edifício Santo Honoré.
todo edifício em si, ele é constituído por 3 partes, né? O embasamento, a torre e o coroamento, não é? Se nós olharmos isoladamente o embasamento dos edifícios do Artaxo Jurado, nós percebemos claramente quão deslumbrante ele é. Inclusive aqui nesse edifício do Parque das Hortênsias, né? É deslumbrante no sentido de ter um espaço livre de circulação, a proporção entre os ambientes. E até interessante a gente notar, por exemplo, essa inclinação que ele cria do caixilho, né? Como ele se preocupava com essa questão da observação da pessoa dentro do apartamento, olhar o térreo lá embaixo, né? Então isso não é o problema. O problema é quando a gente olha o conjunto dessas 3 partes, que às vezes cria uma dificuldade de aceitação do ponto de vista do Artaxo Jurado. Quer dizer, quando a gente olha o térreo, a torre e o coroamento juntos, parece que eles não têm a mesma harmonia, a mesma delicadeza da proposta moderna, ou seja, a coerência entre a parte e o todo. Então, o Parque das Hortênsias e o Parque das Acácias, né, eles eram juntos, assim, o Parque das Hortênsias aqui na Avenida Angélica e o Parque das Acácias aqui em cima na Avenida Higienópolis. E eles se uniam, era um grande terreno em L, né, que unia os 2 prédios. Então é interessante notar que questões de programa acabaram restando aqui e não atenderam o outro condomínio. Então, por exemplo, aqui no Parque das Hortênsias tem uma piscina, tinha uma piscina que ia atender todo esse conjunto aqui, que era o Parque das Acácias também. Quando ele perde esse edifício, que é o Parque das Hortênsias, para o Grupo Ometo, né, eles passam um muro aqui, separando os 2, tá certo? E esse prédio fica um pouco acéfalo, né? E o Parque das Hortênsias também acaba perdendo alguma coisa que existia no Parque das Acácias. Até o Parque das Acácias muda de nome, vai se chamar edifício Aprax, né? Que é Scarpa ao contrário, tá certo? Que é quem está assumindo o novo empreendimento. Então você olha a fachada, ele ainda lembra assim muito o Bretanha, né? E tinha algum diálogo entre os 2 edifícios, só que isso daí vai se perder porque vão se tornar construções independentes, né? O Parque das Hortênsias é um condomínio magnífico, né? São 2 blocos ali na Avenida Angélica, com salões de festa embaixo, com toda essa pompa que o jurado costumava fazer. E mais, né? Ele vai ter uma cobertura também magnífica, né? Fantástica, onde você tem um visual maravilhoso, você vê até a Serra da Cantareira lá de cima, né? E o Parque das Acácias, que hoje é o Aprax, né? Ele vai ficar com aquela tonalidade cinza, mas se você olha a fachada dele, é muito semelhante à fachada do edifício Bretanha, que é o grande empreendimento do Artaxo Jurado, que eu acho assim, no bairro de Higienópolis, né? O edifício Louvre, na verdade, são 5 edifícios, né? Tendo ao fundo o edifício Pedro Américo. E o que é interessante nesse prédio é que ele tem toda uma parte de mezanino e térreo com lojas, né? Tem escada rolante. A parte de cima está para a parte da administração do condomínio e para a locação de lojas. E na cobertura você vai encontrar uma grande área livre com piscina. Então, no centro de São Paulo, você tinha um prédio do porte do Louvre, né, que é uma coisa gigantesca, né, um edifício gigantesco, de porte de edifício cidade também, né, com uma piscina na cobertura. De novo, uma fachada totalmente colorida, né, extremamente colorida. O jurado, ao que consta, ele brigou muito para conseguir o tom de azul que ele queria, junto ao Vidrotil ou a Ideal Standard, que, enfim, quem fez as pastilhas do edifício, o tom de azul que ele desejava, ele brigou muito para que aquilo chegasse
na cor ou no tom que ele queria. Então você tinha um edifício, você tem lá um edifício com pastilhas azuis e cor-de-rosa, né, que são assim as cores, né, da arquitetura moderna. A concepção arquitetônica do jurado foi um salto à frente em São Paulo.